Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e hoje, o mês de março, está inaugurando aqui o nosso assunto que eu acho importante, que é o março cinzento, o março da dependência emocional. O que é dependência emocional? Na realidade, foi identificado isso pela primeira vez em 2005 por um autor chamado Ernst, não sei assim que fala o nome dele, em que ele identificou pessoas que praticamente não vivem a própria vida, acabam vivendo sempre a vida do outro, muitas vezes com muitos ciúmes ou muito controle, e na qual acaba enxergando o mundo pela visão do outro. E de maneira então que ela para de viver os seus próprios sentimentos, os seus próprios pensamentos, todas as suas palavras e ações você percebe que é totalmente recheada e revestida dos comportamentos de quem ela depende emocionalmente. Uma coisa que fica muito claro da dependência emocional são pessoas que na sua infância ou adolescência sofreram de uma maneira objetiva ou às vezes de uma maneira subjetiva situações de abuso e de abandono, o que é muito comum em situações de famílias em que a gente chama de famílias disfuncionais ou mesmo em famílias que são desestruturadas. Disfuncional é quando a família é estruturada, tem pai, tem mãe, tem filhos, tem até agregados, um avô, um tio que mora junto, mas ela não funciona como família. O pai não tem papel de pai, a mãe não tem papel de mãe, e os agregados muitas vezes se misturam junto com os filhos, parecendo que são filhos mais velhos. E às vezes você tem uma família que é disfuncional porque ela é desestruturada. O que significa isso? Não tem pai, ou são pais separados, mas que não são alinhados, que não são de bem, brigam entre si, às vezes usam as crianças como ponta de lança para um cutucar o outro, E às vezes também tem uma família que é disfuncional, apesar de estruturada, porque existe um agregado que mora com aquela família e causa algum transtorno. E muitas vezes não é deliberado, não é porque quer fazer isso. Muitas vezes, às vezes você tem, por exemplo, um tio que é doente mental que mora com você. E de vez em quando você acorda no meio da noite com ele em cima do telhado tentando fazer um gato na caixa d'água. E vem polícia, vem ambulância, então isso realmente causa um transtorno de dificuldades de vínculos emocionais. Até porque aquela família acaba não funcionando como família ou ela não tem estrutura para funcionar como família. E a criança cresce com aquela sensação de que ela não tem com quem contar. Isso aqui é a sensação de abandono. Abandono não é estar sozinho e solitário, é estar com as pessoas, mas não ter com quem contar com nenhuma delas. Não é difícil ela acabar elencando uma instituição ou um trabalho, ou uma pessoa como alguém que ela fala assim, vou seguir aquilo à risca, com aquilo eu posso contar. Então ela acaba, para não perder aquela atenção, aquele cuidado, se submetendo de maneira intensa àquela situação, que pode ser uma pessoa, como eu falei, pode ser uma instituição, a necessidade de pertencimento, ou de ter uma identidade, ou de ter a sensação mesmo que fictícia de que está sendo protegida e que pode contar com as pessoas. E nesse sentido, ela então não tem um relacionamento sadio com instituições, com pessoas, com locais, com clubes, na qual ela acaba se achando, se não tiver lá, ela não existe. Se não tiver com aquela pessoa, ela não existe. Se ela não tiver alguém que diga para ela o que ela tem que fazer, ela não sabe o que fazer. Então vem essa dependência emocional. E aí essa submissão, E muitas vezes essa pessoa, para não perder esta pessoa da qual ela depende emocionalmente, ela pode se tornar controladora, centralizadora, facilitadora, E isso a gente encontra muito em pessoas que convivem com pessoas com deficiências, com transtornos mentais em casa, principalmente dependentes químicos. Então a gente chama de codependência, é a dependência emocional daquele que convive com o dependente químico, é o codependente. É a mesma situação de qualquer outra, mas é a mais comum que a gente vê. Então, essa clinicamente falando, muitas vezes elas chegam para nós no consultório com algumas queixas de depressão, de ansiedade, de oscilações do humor, e algumas delas são confundidas com bipolaridade. E essa oscilação do humor é bem compreendida se você fizer uma anamnese, você conversar com a pessoa e perguntar: quando é que você fica eufórica?
provavelmente essa pessoa vai dizer, quando tudo é do jeito que eu quero, quando o meu, de quem eu sou dependente faz tudo o que eu quero, o que eu gosto, eu fico eufórica. E fica deprimida quando o dependente dela, ou como ela depende emocionalmente da pessoa, não dá atenção, vai viver a vida dele, sai dos ciúmes e do controle dessa pessoa, aí ela fica mal, muito mal. Então ela dissimula os transtornos do humor. Então a dependência emocional é uma entidade nosológica, sim, na qual a gente não tem um código no CID-10, e por causa desses comportamentos que a gente vê no codependente ou no dependente emocional, a gente taxa ele de transtornos depressivos recorrentes, ou de distimia periódica, ou de disforia. E na realidade nós estamos tendo um quadro psicossomático, muitas vezes, de necessidade de aprovação e de aceitação, na qual ela se submete a qualquer coisa para receber o mínimo de atenção.